vamos apresentar aqui um modelo de governança municipal baseado no Comitê de Governança em Rede que a gente já vem estudando na cidade há algum tempo, né? Para chegar a esse modelo, né, para que o objetivo do Plano 2030 que eu coordeno é o povo definir as prioridades de Estado aqui para Santa Rita de uma forma estruturada, a participação do povo de uma forma estruturada. A gente já vem estudando isso desde o início de 2019 e para chegar nisso a gente fez a fase 1 do Plano 2030, em que a gente reuniu mais ou menos 100 pessoas, especialistas em cada área, e levantou várias oportunidades de melhoria para a cidade, analisando a situação, a situação atual da cidade e a situação atual da tecnologia, da situação mundial, para ver aonde Santa Rita poderia melhorar, quais as oportunidades de melhoria. Nós chegamos a 270 oportunidades de melhoria, mais ou menos, né? Aí nós passamos para a fase 2 do Plano 2030, onde nós fizemos as análises, misturamos as ideias, combinamos as ideias, e delas a gente sacou 20 objetivos prioritários de desenvolvimento. Agora, na análise dessas ideias que foram apresentadas, foi muito interessante, porque a gente viu que a maioria, né, parece que 20% dela, que teve maior nível, foi a geração e transformação de negócios. E o tipo de ação era articulação. Essa transformação de negócio dependia muito de articulação. Mas quem que faria essa articulação? Aí foi uma coisa interessante que eu não pensava nisso, mas o resultado foi exatamente de acordo com a fase 4 do nosso plano. Mais de 50% das oportunidades de melhoria para se tornarem realidade dependiam prioritariamente de uma representação estruturada da população. A população que tinha que trabalhar para que elas viessem a ser a realidade. Depois é o prefeito, depois os vereadores, mas não é só o prefeito e os vereadores, entende? É principalmente a população participando de forma estruturada. Aí nós passamos para a fase 3 do Plano 2030, que a gente está exatamente no meio. A gente está discutindo, está apresentando, está conversando com os candidatos às eleições municipais sobre essas ideias, né? Nós fizemos um encontro, um debate com os candidatos a prefeito e apresentamos várias oportunidades, objetivo prioritário de desenvolvimento para eles comentarem a respeito. E agora nós vamos conversar com os candidatos a vereador, justamente para identificar quem seria mais ou menos ligados ao que a gente pensa, né? Ou seja, a população vê o que pensa cada candidato, mas principalmente para mostrar para os futuros gestores da cidade, os futuros mandatários municipais, que as ideias do Plano 2030 não dependem só deles, então nós não vamos fazer concorrência com eles, né? Na fase 4, então, a fase 4 é criar uma forma de participação estruturada que não choca nem com a Câmara, nem com o prefeito, mas sim apoia, como mostrou a Amélia Queiroz apresentando aí a Agência de Desenvolvimento de São João da Boa Vista, aqui no Renascidade, que foi muito interessante, né? Bom, nós estudamos 10 tipos, 10 alternativas de participação do povo de forma estruturada. Nós começamos com o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, que foi um tipo de uma agência de desenvolvimento criada em 1997, se não me engano, e tem mais de 20 anos de sucesso, né? E o exemplo de Maringá foi copiado por Sinop, e eu estou até
acertando uma participação de alguém de Sinop para mostrar a experiência deles para nós aqui, assim como a Amélia Queiroz apresentou o exemplo da Agência de Desenvolvimento, que está no meio dessa lista aí. Né? Mas o que eu vou falar hoje é o Comitê de Governança em Rede, que é a 10ª, é a última linha que está aí, que é uma ideia totalmente inovadora e que a gente está desenvolvendo isso juntamente com o povo de Santa Rita e com participações aí de outros, né, através do Renacidade. Tem várias pessoas de várias cidades aí também dando ideias e sugestões e tal. Bom, governança em rede representa uma forma particular do processo de decisão coletiva, em que é reconhecida a legitimidade de participação de grande variedade de atores sociais, atuando através de novas ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. É exatamente isso que nós estamos usando agora, uma nova tecnologia de informação e comunicação que está viabilizando a gente ter participantes de outros lugares. Agora, sexta-feira agora, nós vamos ter a participação de uma pessoa lá de Porto Alegre, né? De um professor da PUC, que vai falar a experiência, um plano 2030 que Porto Alegre desenvolveu. Eles vão falar aqui para nós agora sexta-feira, às 7 horas. Né? Bom, então, como é que eu definiria esse comitê de governança em rede? São conjuntos autônomos de pessoas com liberdade para criar e gerir seus projetos, de acordo com uma estratégia comum, né? Idealizada para maximizar a sinergia das pessoas que participam, a efetividade das ações, além da eficiência e da eficácia, a efetividade, ou seja, fazer o que é necessário, né? E a sustentabilidade das ações para aumentar o nível de felicidade das pessoas. Não adianta você pensar no desenvolvimento desenfreado, não. O importante é o nível de felicidade. Né? Bom, esse modelo novo que a gente vai apresentar, ele surgiu mais ou menos no início da década de 2010. E em 2014, eu preparei uma apostila sobre holacracia, que só o módulo básico tem 39 slides, né? Tem 39 páginas. Né? E a holacracia é um modelo de governança em que aboliu aquela pirâmide que tem o chefe, o diretor, o presidente. Não tem. A holacracia não tem chefe. A empresa funciona sem chefe. Né? Isso criado não, implementado na maior empresa de venda de calçados do mundo, chamada Zappos. Né? Em 2014 estava funcionando isso aí. A Zappos tinha 1.500 pessoas e funcionando à base da holacracia. Né? E a holacracia, o enfoque principal é sentir e responder. Imagina você andando de bicicleta, você decide em função do, sei lá, do vento, da chuva, o que você vai fazer em função do que está acontecendo, né? Ao invés de você prever e controlar. Né? A holacracia é sentir e responder. E a holacracia, ela tem praticamente, acho que 3 pontos que me chamaram a atenção na época. O principal, primeiro, o processo de decisão. Tomada de decisão, parece que tem 4 níveis de tomada. Em cada nível você tem regras para você agir. Tá? E, evidentemente, uma empresa sem chefe, sem uma coordenação, sem um cara que fala, define, dá ordem, gera muito conflito. Né? Então, o nível de tratamento de conflitos, de como resolver conflitos, também é uma coisa muito bem estudada na holacracia. E, finalmente, a quantidade de reuniões. Você tem reuniões para vários tipos de reuniões. Tal. Ou seja, é um processo bem amarrado, tá? Para que a empresa consiga trabalhar sem chefe. Isso foi em 2014. De lá para cá, essa ideia de holacracia evoluiu. Né?
surgiu a sociocracia, e eu acredito, pelo meu entendimento, que hoje o que é mais atual nessa área é a organização orgânica O2, que é uma filosofia de organização orgânica, né, de filosofia de trabalho, de gestão em rede, né, que funciona mais ou menos como a holacracia há uns 10 anos atrás, mas bem mais amarrado, em que são destacados os papéis, e cada papel tem um propósito, uma responsabilidade no artefato, e as pessoas se comunicam, se relacionam em rede e fazendo muita interação entre elas. Cada pessoa, então, atua como um sensor da organização, sentindo presente e se adaptando ao contexto, né? Em que cada pessoa, cada círculo de relacionamento, cada anel, tem um papel, que é um elemento que dá clareza ao trabalho de forma e torna as expectativas sobre cada um explícitas. Um papel é composto pelo propósito que define o papel, o que o papel busca e por que ele existe, a responsabilidade, ou seja, quais são as expectativas mínimas que os participantes têm sobre o papel, e os artefatos, que é algo que o papel ou o círculo controla e regula em nome da organização. Então, esses, basicamente, as três pessoas, os três conceitos da organização orgânica. E o círculo, a organização em círculo consta de um círculo geral que define a estratégia da empresa e vários círculos que se relacionam entre si através de um elo externo, um elo interno, facilitador e secretário, principalmente, né? O elo externo, ele é o responsável em olhar o anel, o círculo, para fora e trazer as informações de fora do círculo, né? Ele é responsável pela energização, a priorização e estruturação do círculo. E o elo externo é escolhido pelo círculo externo, tá? Então, cada círculo, o círculo interno tem o elo externo, tem um elo interno, tá? E o elo externo faz os contatos com o círculo maior. O elo interno trata de tensões do círculo menor, tá? E leva para o círculo maior. Ou seja, o elo interno olha para dentro, o elo externo olha para fora. Além disso, tem um facilitador, um anel, que conduz as reuniões, e o secretário, que cuida da administração do negócio, né? E o elo interno, facilitador e secretário, são eleitos entre os membros do círculo, de tempos em tempos, né? Muito bem. E eles trabalham, a ideia é trabalhar no modelo ágil, ou seja, pode ser implementado de baixo para cima, dando resultados imediatos até chegar a um nível mais complexo, em um momento de maior maturidade. Esses pontos aí eu tirei da ideia que já apareceu no Renacidade, liderada pelo Alberto e pelo Ivan. Eu achei que são muito importantes esses pontos aí. Eu vou falar rapidamente sobre cada um. Então, o propósito é criar um modelo inovador de participação do cidadão na gestão municipal, né? E aprender fazendo. Vamos fazendo e aprendendo, adaptando. É essa a ideia da organização orgânica. E a liderança forte é a rede. Não tem pessoas que definem, não. É a rede que define, e a rede é formada por quem se arrisca a inovar. E os componentes têm um sonho coletivo, um sonho positivo coletivo. É fundamental você pensar além, embora tendo os pés no chão. Essa é a ideia da inovação. E o Renacidade achou que seria interessante, eu também acho, que além daqueles papéis que eu falei, teriam os guardiões também. Os guardiões são pontos importantes em que eles buscam o equilíbrio, os valores, a transformação, a honra do círculo.
Uma coisa que o Plano 2030 também detectou muito claramente aqui em Santa Rita é que há grupos que não se interligam, né? Há muros em que um grupo acha que não é bem aceito no outro grupo. Isso aí numa cidade pequena, então é uma coisa interessante. Nós temos que derrubar muros. Esse modelo tem que ser suficiente para derrubar muros com comunicação inclusiva e transversal. E debates permanentes sobre futuros desejáveis. Nós estamos conversando agora, antes de começar essa apresentação, sobre a evolução dos desenvolvimentos que vem por aí, dessas formações que vêm por aí. Nós temos que pensar sempre nisso, para nos preparar para o que vem no futuro. E buscar, principalmente, esse é o ponto mais importante, é buscar a continuidade dos planos de Estado em planos de governo. Ou seja, cada prefeito que vem, que vai assumir, não pode jogar para fora o que o outro prefeito fez e ter outras ideias, começar outras ideias. A participação do povo é justamente para isso, para definir as prioridades do Estado, ou seja, prioridade de longo prazo, para que os mandatários sigam aquelas prioridades definidas pelo povo. E o povo tem que ser guardião disso aí. Bom, importante também é sincronizar com os líderes tradicionais. Tá? Essa é uma ideia de participação bastante inovadora, mas os líderes tradicionais têm um grande papel na cidade. A gente tem que preservar a autonomia do Comitê de Governança e Rede, mas sincronizando com os líderes tradicionais. Ponto importantíssimo também é que se tem que pensar na formação de jovens lideranças criativas, situacionais e sistêmicas em Santa Rita, para que as pessoas realmente, o que nós estamos fazendo, essas ideias todas, é para os jovens levarem à frente. Então, nós temos que buscar essas lideranças jovens. E para acessar a abundância da rede, a possibilidade da rede, as condições que ela tem para fazer o que ela se propõe, é preciso romper com os modelos mentais. Isso é muito difícil, pessoal. E a maneira de se romper com os modelos mentais é fazer o que nós estamos fazendo aqui, discutindo esse assunto e fazendo até treinamentos sobre novas coisas. Nós temos que romper com modelos mentais para a gente dar um passo além. E valorizar a integração, cooperação, cogestão, liderança situacional. O que é a liderança situacional? Um cara é líder hoje, amanhã pode ser completamente outro. Ou seja, depende da situação, não é aquele líder que é sempre líder, não. Depende, a gente tem que entender que a liderança atualmente depende da situação, da capacitação, de vários fatores. Então, a liderança é dinâmica. E que a gente tem que focar principalmente no aumento do nível de felicidade da população. Isso que é o mais importante. Agora, para implementar um modelo desse para a governança de Santa Rita, eu vejo em 3 etapas. Tá? A etapa 1, na situação inicial, a gente implementa o modelo em áreas que ainda não possuem uma governança instituída e que necessitam de organização. Numa etapa 2, a gente faz a mesclagem do novo modelo com o modelo existente. Várias áreas já possuem um modelo de governança instituído por lei e que é conveniente não ignorar. São os conselhos municipais. Né? A ideia proposta é trabalhar em conjunto. E na fase de maturidade, quando o modelo estiver mais maduro, será o momento de complementar aos poucos os conselhos municipais. Ou seja, eu vou falar sobre essas 3 etapas aí a seguir. Na etapa inicial, a gente poderia, primeiramente, claro, escolher pessoas para participar desse anel geral e fazer um treinamento com esses líderes para discutir o modelo de gestão. Que aqui eu estou mostrando o O2. Pode não ser o O2, pode ser um outro, ou pode ser um completamente diferente, pode ser não.
certamente vai ser um completamente diferente, porque eu nunca vi esse holocracia, ou organização orgânica, aplicado numa governança municipal. Né? Normalmente você faz isso em empresa. Bom, além do anel, depois de preparar o pessoal, formar um anel geral, que pode ser esse anel básico do Renacidade, que já está trabalhando nisso. A gente tem que focar, fazer um anel focado em gestão administrativa. Isso aí para ver como é que vai funcionar direitinho. E depois partir para anéis, coisas que não existem ainda. Por exemplo, a gente tem discutido várias vezes, aí, e é uma coisa que saltou, é o seguinte: aqui em Santa Rita não tem uma divulgação uniforme de eventos públicos. Isso é muito descentralizado e deve permanecer descentralizado, mas eles têm que ser organizados de uma forma em que a pessoa, quando chega em Santa Rita, ou a pessoa que quer saber alguma coisa, já vai num ponto e de lá ela tem acesso a isso tudo. Tá? Isso não existe. Não tem nenhum setor turístico aqui. O cara que chega aqui em Santa Rita, quer saber isso, não tem. Procurar saber. Então, isso seria um anel de divulgação de eventos públicos, um anel de marketing da cidade, alguma coisa assim. Outra coisa também que o Plano 2030 detectou com a necessidade aqui em Santa Rita, que a cidade, apesar de ter várias incubadoras municipais aqui, incubadoras, tem 3, e tem várias startups, falta startup de empreendimento social. Aqui no Santa Rita eu não conheço nenhuma startup de empreendimento social, ou tem pouca, alguma coisa. Eu perdi. Falta startup de empreendimentos sociais, startup social, voltada projetos sociais. a projetos sociais. É uma coisa ainda incipiente, uma coisa que não é meio novidade. E outra coisa que precisa aqui em Santa Rita é desenvolver parcerias, né? Que não tenha alguém que faça parcerias. De repente tem que fazer uma parceria, por exemplo, entre associações de assistência básica à população carente, por exemplo. Aqui em Santa Rita tem várias, mas cada uma funciona de uma forma diferente e não tem união. E às vezes gera situações de duplicidade. Tá? Você atende muito num lugar e deixa de atender no outro. Então, se você fizer um anel focado em parcerias entre instituições de caridade, por exemplo, você pode fazer uma sinergia e aumentar a capacidade de atendimento ao público. Agora, como vocês viram aí, nenhum desses aí existe hoje. Então, a gente, numa etapa inicial, implementando esse tipo de gestão em anel, né, se não der certo, não tem problema, porque não funciona mesmo. Né? E eu tenho certeza que, de uma forma ou de outra, vai gerar resultados, e comandados pelo anel geral. Né? Bom, na etapa 2, a gente faria a mesclagem com o existente. O que é isso? Cidadãos que interagem virtualmente em rede com os participantes dos conselhos instituídos, visando colaborar, apoiar, articular, operacionalizar e principalmente sugerir as prioridades de ações para o desenvolvimento de longo prazo da cidade. Ou seja, os participantes dos anéis são estimulados a participarem dos conselhos municipais e vice-versa, tá? Levando aos conselhos municipais as ideias do comitê de gestão em rede, né? De governança em rede, e as ideias bem estruturadas do comitê, né? E a estratégia geral do comitê vai sendo aos poucos transferidas para os conselhos municipais através da participação ativa, né, dos participantes dos anéis como conselheiros formais. Eles participam como conselheiros formais, levando as ideias do Comitê de Governança em Rede. Aí a gente vai fazendo uma mesclagem da governança futura com a governança atual. Né? E quais os conselhos que existem aí?
São esses, acho que são uns 13, 14, 15 conselhos aí, sendo esses conselhos estão definidos no plano diretor da cidade, né, ou na lei orgânica municipal, e tem uns que estão em dois, tem outros que estão só no, conselho, no plano diretor. Alguns funcionam, alguns não funcionam, mas eu chamo a atenção para esse último. Esse último é o Conselho Municipal Multidisciplinar, que a função dele é gerir todos os demais. Tá? Ele poderia ser, a princípio, já conversamos sobre isso com algumas pessoas aí, ele poderia ser essa ideia do comitê, mas não é, porque esse Conselho Municipal Multidisciplinar, ele vê o poder público e ele é presidido pelo prefeito, de acordo com o plano diretor. Né? Então, o prefeito vê o horizonte dele, que é o governo. Ele não vê o Estado, né? As ideias de longo prazo, as ideias de Estado. Né? E, além disso, o Conselho Municipal Multidisciplinar, ele não vê, ele não faz a maioria das ações do Comitê de Governança e Rede, que são a articulação das pessoas, que não envolve nada, não envolve poder público. Né? Mas esses são os conselhos municipais instituídos, nós não devemos ignorá-los. Né? A etapa 3 é a etapa de maturidade. Alguns anéis, tratando de assuntos que não envolvem o poder público, já vão estar maduros. Esses anéis que não existiam, os anéis que a gente criou, que não tem no âmbito do poder público e tal. A segunda coisa é anéis que envolvem assuntos já tratados no Conselho Municipais, mas que se tornam mais ativos e mais representativos. E podem ter voz própria, pode até vir a substituir os conselhos municipais, não sei. Né? E tem casos também de conselhos municipais de maior representatividade que continuam sendo apoiados pelos anéis, através de conselhos que também atuam nos anéis. Né? E aí eu imagino o seguinte, 3 níveis de círculos. O círculo geral, e dentro do círculo geral, alguns círculos de segundo nível, e dentro desse círculo de segundo nível, alguns círculos de primeiro nível, que são as instruções operativas, as instituições operativas, como, por exemplo, a associação de bairros, vizinhos solitários, que aqui em Santa Rita já tem exemplo disso, no Plano 2030 a gente viu. É um bairro aqui que os vizinhos se comunicam através de um grupo de WhatsApp, informando movimentações estranhas e ligados à polícia e tal. Ou seja, isso já existe em termos assim, de iniciativas de alguns. Tá? A gente podia juntar, potencializar isso aí. A associação comercial, a associação industrial tem o seu modo próprio de trabalhar com os associados. Uma coisa que é importante aqui em Santa Rita é o Cidade Criativa, Cidade Feliz, que é uma feira interessantíssima aqui em Santa Rita. É até difícil de você definir, mas que não tem uma organização formal. Né? E eu acredito que se o atual prefeito vier a ser substituído, né, conforme ano que vem e tal, conforme as eleições agora, eu não sei se o Cidade Criativa, Cidade Feliz vai ter tanta força como tem. Por quê? Porque não tem uma instituição bem amarrada, né? Ele não tem uma governança bem amarrada, porque realmente é uma coisa bastante autônoma. Né? E as associações beneficentes, que eu já falei também, participariam do ciclo do primeiro nível. O ciclo do segundo nível, aí já são ciclos já de propósito, são ciclos já de fazer as articulações com outras instituições. Tá? E aí imaginam que o poder público deve participar, a sociedade civil nos conselhos municipais também deve participar, e os representantes não têm nada a ver com o poder público, nem com o conselho municipal, também deveriam participar disso, são anéis mais amplos, baseados em propósito. Por exemplo de anéis desse tipo, é o anel de desenvolvimento humano, por exemplo. Tá? Já existe o Conselho Municipal de Educação aqui em Santa Rita. É muito bem definido que ele cuida das escolas municipais. Tá? O anel de desenvolvimento humano do Comitê de Governança e Rede é uma coisa mais geral.
Ela cuida da educação também, claro, verifica a educação com um outro ponto de vista, de uma maneira mais ampla, né, mais a longo prazo. Cuida aqui de talentos, que é uma coisa identificada pelo Plano 2030 também, que o desenvolvimento de talentos para as novas ferramentas do século XXI, né? Você identifica aquele rapaz, ele tem um talento especial para esse tipo de coisa que vai ser muito importante daqui uns 5 anos. O mercado vai necessitar disso aí. E vamos trabalhar esse talento. Quem que trabalha isso aí? Ninguém hoje na cidade, tá? O Comitê de Governança em Rede ficaria olhando para esse tipo de coisa. O desenvolvimento de lideranças também, né? Estaria no Anel de Desenvolvimento Humano, por exemplo. Desenvolvimento de lideranças jovens aqui em Santa Rita é fundamental. E lideranças em várias áreas, inclusive lideranças políticas, né? Ninguém cuida disso aqui em Santa Rita, né? De uma forma global. E aí tem vários anéis, anéis mais amplos, que o poder público não vê com essa amplidão. E disso teria o anel de gestão administrativa e o anel mãe em geral. Agora, o ciclo geral, então, eu acho que o último slide que eu vou apresentar, é o ciclo de nível estratégico. Esse é o ciclo mãe, é o anel mãe, o ciclo geral, que, a meu ver, na fase madura, ele teria que ser formado por líderes máximos dessas instituições aí, né? Das instituições, líderes máximos ou indicação deles, do grupo de instituições beneficentes cadastradas na prefeitura, nas fundações, sindicatos, associação industrial, associação comercial, prefeitura, Câmara Municipal, ou seja, uma coisa bastante ampla, né? Em que envolvesse os representantes, ou indicados pelos representantes das instituições da sociedade civil de maior relevância. É isso aí, senhores. Eu não sei quanto tempo que eu gastei, mas espero que tenha dado conta do tempo adequado. Brantan, eu fiquei tão empolgado que nem me apercebi do tempo. Quero, até antes do Alberti, porque eu tenho sido um analista, um crítico muito severo, mas tenho que dar os parabéns e tirar o chapéu. Não sei por que razões, se eu estava entendendo mal ou se a compreensão foi muito superior. Nessa eu embarco. E estou à disposição. Desculpa, Alberti, retoma, me perdoe aí a quebra. Realmente, eu me empolguei. Eu agradeço, realmente a ideia é uma ideia bastante vasta. O objetivo é a população definir a prioridade da cidade, de longo prazo. E para isso, nós fizemos todos esses passos, né? Eu não acho que foi quebra, não. Acho que é importante. Não existe uma sequência aqui pré-estabelecida. Não, parabéns, Bretão. Acho que você conseguiu avançar muito naquilo que a gente estava comentando lá da Agência de Desenvolvimento, a partir do que foi falado pela Amélia, né? E eu acho que essa estrutura de anéis com 3 níveis é um excelente ponto é uma forma de começar já, sabe? Eu vejo que essa estrutura aí é muito rica, muito inclusiva, ela resgata, né, várias coisas que já foram levantadas pelo Plano 2030, então, assim, me parece que é excelente. Não tenho o que dizer, eu acho que estou aí também como Ivan para somar nesse processo. Claro, vai ter um ajuste aqui, um ajuste ali, tem algumas coisas que eu escrevi no documento da Agência de Desenvolvimento, naquele exercício que eu fiz, que às vezes poderia somar alguma coisa aí, outra coisa que está aí não poderia somar lá, mas eu vejo que no geral é isso mesmo, nós temos que agora fazer, né? Acho que já está
Tá ficando cada vez mais madura a proposta. Né? Parabéns pela apresentação. Eu não sei se vocês perceberam, né, mas a ideia do Alberto e do Ivan, eu tentei utilizar bastante as ideias, né, uma maneira de fazer uma simbiose. Né? Ninguém tem a chave do sucesso. A chave do sucesso é um desenvolvimento coletivo.